Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente com você para nós compartilharmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas contigo, meu amigo, e também com todas as pessoas, todos os amigos, todos os ouvintes que nos acompanham já faz um bom tempo. Hoje nós vamos conversar sobre a solidão que alimenta a jornada da alma. Naturalmente não vamos esgotar o nosso tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, ouvir, refletir e naturalmente que possamos extrair aquilo que entendamos que seja útil, prático e vivencial para cada um de nós. Bem, José Roberto, esse tema é muito amplo e muito importante de falarmos porque todos nós temos uma jornada na nossa vida, a nossa alma tem uma jornada e naturalmente nós como um todo, ou seja, o nosso corpo, as nossas energias, emoções e a nossa mente, temos que partilhar dessa experiência entendendo o que estamos fazendo aqui. Ou seja, a existência humana é muito importante. Qual é o nosso papel no mundo? E a solidão está atrelada a isso porque ela tem uma razão de ser. Ela é uma necessidade humana também de aprendizado e todo ser humano, com a sua alma, com as suas virtudes e valores, ao compreender um pouco mais de cada um desses elementos, começa a se encaixar na vida, como a gente costuma dizer. Eu gostaria que você começasse falando disso, da nossa existência, da existência humana e também da solidão como esse elemento natural da nossa própria existência. Danilo, esse é um tema que eu queria compartilhar com você, né? Queria compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham, porque quando eu era, digamos assim, mais jovem como filósofo, né, sempre foi um tema que muito me interessou por uma questão individual, também pela conversa com as pessoas, né, que sempre tivemos a questão da solidão como algo negativo. E foi um texto, né, que eu tomei contato da nossa professora Adélia Steinberg Guzman, no livro Jogos de Maia, justamente ela falando sobre a solidão. Eu tive contato com esse texto já faz mais de 10, 15 anos, né, e ele sempre me intrigou. Praticamente uma vez por ano, algumas vezes eu voltava para ele, né? É um texto de uma leitura gostosa, é uma leitura muito simples, mas que sempre me intrigou, porque ele sempre me atraía, respondia a algumas questões durante aquele ano. Quando eu voltava à sua leitura, eu percebia novas camadas, né? Percebia novas dimensões, sempre foi muito enriquecedor. Apesar de um texto escrito numa linguagem bastante simples, né, ele acaba sendo bastante profundo, ele acaba sendo bastante fundamental. Compreendendo alguma coisa dessas ideias, né, achei por bem compartilhar aí com você e também com as pessoas, porque essa questão da solidão, ela acaba pegando a todos nós em algum momento da nossa vida. Não necessariamente, né? Tem momentos em que realmente nós queremos e até gostamos de ficar sozinhos. Mas há momentos, né, em que nós experimentamos sentimentos, há momento em que nós temos ideias, né, nós temos pensamentos que nós gostaríamos de compartilhar com outras pessoas. E quando nós fazemos isso, às vezes com os nossos amigos, às vezes com os nossos entes queridos, às vezes com quem a oportunidade, né, acaba colocando à nossa frente, às vezes ficamos um pouco decepcionados, porque parece não haver muitas vezes uma sintonia entre o que eu estou dizendo e o que você está ouvindo, né, ou a pessoa com quem nós estamos conversando está ouvindo. Então, mesmo quando estamos diante de uma pessoa, né, e compartilhando coisas, falando, ouvindo, conversando, ainda tem muitas vezes essa sensação da solidão dentro de nós. Precisamente, esse texto da professora Adélia esclarece que a solidão é uma condição inerente à alma humana na jornada neste mundo. Né? Então, entre o nosso nascimento, né, que é um momento feliz na vida dos nossos pais, por exemplo, das pessoas que acompanham o nosso nascimento, e o nosso falecimento, né,
a nossa morte, algo que muitas vezes as pessoas evitam conversar, mas que no momento que acontece, muitas vezes deixa entristecido as pessoas que estão também ao nosso lado. Entre o nascimento e a morte, né, tem toda a jornada da nossa vida, e a solidão parece ser uma companhia que está sempre presente conosco. E que às vezes, né, nós conseguimos, como a gente está colocando aqui nesses exemplos simples, né, que todos nós podemos compartilhar, às vezes não é porque estamos na companhia de pessoas, às vezes pessoas muito queridas, pessoas muito amadas, que essa sensação de solidão nos deixa em paz, digamos assim. Bom, parte dessa questão, né? Então você me perguntou o que é a existência humana, e parte da questão colocada pela professora Adélia, né? Com base assim numa grande experiência, através dos estudos e da síntese que ela muitas vezes nos ajudou a fazer, assim como também o professor Jorge Ângelo Livraga, uma síntese das filosofias tanto do Ocidente como também do Oriente, a gente vai percebendo que a solidão tem uma origem transcendental, digamos assim, né? Ela conta que, recolhendo todas essas tradições, ela chegou a uma reflexão de que, em algum momento, a nossa alma, a alma humana, antes de começar a sua jornada, né, no mundo da matéria, revestida pelo corpo, revestida pelas emoções, pelos pensamentos, a alma pertenceu a uma unidade absoluta. E que, buscando assim a experiência, né, buscando o enriquecimento, o desenvolvimento, ela se afastou dessa unidade. E como a gente vê em muitos mitos, né, no ensinamento de muitas tradições filosóficas, mitológicas, religiões, começou então a sua jornada no mundo da matéria. Mas nunca perdeu, de certa maneira, né, a reminiscência dessa unidade perdida da qual ela, como alma, saiu. Né? Então, nessa busca de experiência, né, se separou dessa unidade e, enquanto vai se enriquecendo, enquanto vai aprendendo a lidar com os seus sentimentos, enquanto vai aprendendo a lidar com as emoções, com os raciocínios, com os medos e com as dúvidas, vai sentindo uma saudade, né, que é uma saudade fundamental. Uma saudade dessa unidade, desse momento absoluto do qual ela se desprendeu. E que, de certa maneira, a nossa vida, a minha vida, né, José Roberto, a sua vida, Danilo, a das demais pessoas que existem no nosso mundo, é uma busca de retorno a esta unidade. Né? Então, a nossa aquisição, digamos assim, que um dos sentidos filosóficos da nossa vida, né, é muito coincidente com o ensinamento dessas grandes tradições, desses grandes filósofos, irmos buscando na nossa existência, né, um conhecimento, as experiências necessárias para que a gente possa retornar a essa unidade perdida. Então, essa sensação de solidão que muitas vezes nós temos é uma sensação que tem a ver com nos sentirmos incompletos. Sentir que nós deixamos o nosso lar e estamos, digamos assim, cientes de que estamos distantes das pessoas que nós, das pessoas, com uma analogia, né? Distante das pessoas que nos são caras, né? Então, eu saí da minha casa, estou viajando lá para a Europa, em algum momento bate a saudade da minha mãe, da minha irmã, de você, meu amigo, né? Das pessoas que me são queridas, e justamente essa saudade, né, é que, claro, eu curto a minha viagem lá para o Paris, mas em algum momento eu espero ansioso para retornar, para que a gente possa conversar, trocar um abraço, trocar ideias, né? Então, numa escala muito maior, evidentemente, né, numa escala diferente, a alma humana, ela tem essa sensação de solidão porque tem esse sentido de que ela saiu como um jovem, uma jovem inexperiente em busca da construção de si mesmo. E que durante essa jornada, a construção faz sentido, né, quando se vai entendendo que há um lugar para onde retornar. Então, esse seria, filosoficamente falando, né, de acordo com a professora Adélia nesse texto sobre a solidão, de acordo com a tradição dessas grandes filosofias, a existência humana seria uma busca das chaves necessárias para retornar
a essa unidade, a esse absoluto, de onde em algum momento a nossa alma se desprendeu. Nós temos várias maneiras, José Roberto, de entender, de visualizar e de compreender, de fato, a solidão. Mas há duas formas que eu gostaria que você falasse um pouco. Uma delas é aquela solidão natural, ou benéfica, podemos dizer assim, onde a gente para ler um livro sozinho, fazer anotações, refletir, relacionar com a vida, com a natureza, com as pessoas, um filme, uma música, enfim, todos temos que ter esse momento de solidão. E isso não é ruim. Agora, há uma solidão onde, por exemplo, fomos feridos por alguém, temos uma mágoa e nos afastamos das pessoas de um modo geral. Não queremos ver ninguém, conversar, nos relacionar. Isso pode ser perigoso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos e como, filosoficamente, a gente pode refletir sobre eles, entendendo o que é melhor, o que é mais oportuno e como harmonizá-los também, em certa medida. Assim, Danilo, realmente é uma questão bastante profunda, bastante rica, né? E, claro, quando a gente compartilha essas ideias, né, da solidão interior, como, claro, há muitas outras explicações, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, mas quando a gente resgata essa ideia, né, da alma que se sente solitária porque na origem da sua jornada, né, antes da nossa etapa humana, vamos dizer assim, né, quando a alma era pura no reino dos arquétipos platônicos, por exemplo, ela se desprendeu dessa unidade, né, é para a gente ter uma base de reflexão, né, entendermos que a solidão ela faz uma natural parte de nós. O problema nessa questão da companhia é justamente que se busca as companhias exteriores, né? Se busca se relacionar em casa, se busca se relacionar nos nossos ambientes sociais, muitas vezes com um enfoque de querer fugir da solidão. É como se nós quiséssemos assim fugir da nossa ou negar a nossa pele, né? Eu quero tirar a minha pele porque eu não gosto muito dela, né? Sem um risco de saúde, sem um risco de vida, isso não vai ser possível. Num nível mais profundo, a mesma coisa com relação à solidão. Ela faz parte da nossa necessidade de evolução, ela faz parte do nosso ser enquanto seres humanos, então não tem como nós fugirmos. E muitas vezes, né, os nossos relacionamentos acabam sendo frustrantes, às vezes os nossos relacionamentos com a nossa própria família, né, porque ali nós queremos também assim esquecer a solidão. E quando acontecem as dificuldades, quando acontecem os conflitos, né, isso acaba nos machucando, acaba nos magoando e, como você disse, né, acaba nos afastando das pessoas. A mesma coisa com relação à nossa relação com o mundo, né? Há coisa nas pessoas que nos cercam que muitas vezes gostaríamos de evitar ou não sabemos como lidar. Então nós queremos fugir, queremos entrar dentro de nós mesmos, queremos negar a realidade, ou então fugir de diversas maneiras possíveis, né? Isso acaba nos levando para um caminho de autodestruição às vezes, né? Então é isso. A questão filosófica, né, do ponto de vista filosófico, poderíamos compartilhar com as pessoas e refletir com as pessoas, né, que dessa solidão fundamental não tem como fugir. E que a resposta, ou pelo menos assim, nem toda a resposta está na relação que nós temos com as pessoas ao nosso redor, mas que também evitar essas relações não é uma resposta para esse dilema, né? Esse dilema profundo e esse dilema fundamental. Então, essa é a consequência, né, desse afastamento da alma, desta unidade, né? Essa sensação sempre de solidão, de vazio interior, que muitas vezes os relacionamentos exteriores não conseguem suprir, mas que também fugir desses relacionamentos não é a solução mais apropriada para ir resolvendo esse enigma. E temos um problema real, José Roberto, que é o da reflexão, porque nós
quando convivemos, queremos impor as nossas ideias, as nossas visões de mundo e acabamos desrespeitando as pessoas. A filosofia também nos ajuda, como em tudo, na busca da sabedoria, a entender que cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, ou pelo menos deveríamos aprender isso. E isso se dá, claro, individualmente. Cada um tem a sua forma de expressar isso na prática, mas o Platão nos ensina sobre a ideia do indivíduo, da sociedade e do Estado, e na convivência a gente deveria aprender a harmonizar, a comungar de mesmas ideias, a sermos mais respeitosos, mais pacientes e, claro, também não devemos, em contrapartida, aceitar todo e qualquer comportamento que seja imoral, injusto. Nós não devemos ser levianos e ter medo nesse ponto. Temos que ter coragem para enfrentar isso até em uma pessoa que a gente ama, pelo bem da própria pessoa, como devemos aceitar quando isso ocorre conosco também, porque às vezes a gente se desvia do caminho, só não observa que o está fazendo, em qualquer área da vida. Dentro desse ponto, José Roberto, eu gostaria que você falasse da filosofia nesse processo de aprender a conviver com inteligência e com valores e como respeitar também os demais. Sim, Danilo, precisamente, né, a professora Adélia, nesse texto, né, como eu disse, ela faz uma síntese brilhante aí de muitas tradições que consideram esse algo muito esse um problema muito importante para ser refletido, para ser pensado, né, para ser conversado entre as pessoas, porque é justamente isso, né, é algo que interfere na nossa vida, faz parte do nosso ser interior. Então, é necessário aprender a lidar com isso de uma maneira inteligente e sentir que nessa maneira como lidamos com a solidão nos ajuda a crescer realmente. Então, uma das tradições, né, que a professora Adélia, para não abusar de exemplos, né, ela resgata e compartilha conosco, é justamente, por exemplo, o filósofo Platão. Platão, ele dizia que nós, como indivíduos humanos, ao mesmo tempo nós somos formados do um e do outro. E quando ele começa falando do outro, né, ela faz uma síntese com a filosofia grega, né? E que para os gregos, por exemplo, né, a nossa vida nesse mundo é como se nós portássemos uma espécie de máscara, né? E que essa máscara ela nos ajuda a nos relacionarmos uns com os outros. E que com essa máscara, né, que é, digamos assim, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou fisicamente, nós começamos a formar cada vez grupos em que nós buscamos a resposta para esse nosso exílio e, consequentemente, para a solidão que resultou desse exílio. Do mundo do ser, do mundo espiritual, do mundo da unidade, do mundo divino. Cada um pode dar o nome que melhor lhe apetece, né, a essa terra de onde as almas humanas saíram. E que justamente, né, essa nossa máscara, a gente começa a formar parceiros, amigos, começamos a formar grupos religiosos, grupos políticos, grupos de torcedores de futebol, né, grupos de estudantes de filosofia, grupos de trabalho, cidades, né, estados, países, enfim. Com essa máscara, então, nós começamos esse jogo dos relacionamentos, né, sempre buscando na companhia uma resposta para esse dilema da solidão, que é um dilema fundamental da nossa alma. O problema é que muitas vezes, né, Danilo, como você colocou alguns exemplos, né, como nós estamos aqui trocando algumas ideias, o problema é que muitas vezes vão surgindo as desilusões, né? Muitas vezes eu não me sinto entendido pela minha família, pela minha esposa, pela minha namorada, pelo meu esposo, pelo meu namorado. Os meus filhos, né, sinto que tenho uma dificuldade de comunicação com eles. Como filho, né, sinto que há uma dificuldade de comunicação com os meus pais. Na escola, né, tenho dificuldade de relacionamentos, às vezes não são muito harmônicos, às vezes me deixo influenciar pelas companhias, pelas brincadeiras tolas.
No trabalho também, né? Às vezes sentimos, estava conversando com um amigo, né, da escola e ele estava justamente dizendo que muitas vezes parece que ir trabalhar para ele era como se fosse uma espécie de sonho do qual ele não conseguia acordar. Né? Porque aquilo não fazia muito sentido para ele. E olha que ele mesmo se reconhecia como um profissional competente, né, e muito bem sucedido até. Então ele tinha o retorno para o seu trabalho objetivamente falando, mas subjetivamente falando, interiormente falando, aquilo não lhe fazia muito sentido, né? Não lhe fazia muito bem, era algo que ele não conseguia responder, até porque estava todo mundo ali na mesma vibração, né? Aquele ânimo de competição, não, vamos nos tornar melhores profissionais, vamos valorizar cada vez mais o nosso produto, mas interiormente ele também participava dessas reuniões, participava desses, como líder de equipe, né? Também participava desse jogo de motivações, mas intimamente ele percebia que aquilo não casava muito bem, não satisfazia muito bem. Buscava satisfazer isso de outras maneiras, através de um hobby, leitura de poesia, leitura de textos de filósofos, leitura de textos de grandes pensadores. E se a gente multiplicar isso pela população de uma grande cidade, vamos encontrar muitas pessoas, né, com esse tipo de sensação, de que estão naquele meio, né, participando às vezes ativamente, colocando um sorriso na cara, né, colocando uma persona, uma máscara de sorriso no rosto e levando a vida como é possível, mas que muitas vezes intimamente, né, a vida parece não ter muito sentido, parece uma espécie de sonho, uma espécie de ilusão, parece uma espécie de vida automática. E é como você colocou, né, isso vai criando cada vez mais dificuldade nos relacionamentos. Há pessoas, né, há algumas pessoas que vão se desiludindo com isso, se desiludindo com essa superficialidade, vão cansando dessa brincadeira e desse jogo, né, e vão entrando cada vez mais para dentro de si mesmo. Vão cada vez mais se mesmando, digamos assim, né? Cada vez mais se tornando um pouquinho meio bichos do mato, né? E aí cai um pouquinho no extremo que você mencionou, né? A convivência, que de certa maneira ela é necessária para o ser humano, ela vai se tornando algo meio espinhoso. É como uma parábola que uma vez, talvez você também conheça, né, que fala que os porcos espinhos, né, começaram a morrer no frio porque começavam a se afastar porque os espinhos de uns iam ferindo os outros, e que a solução para esse dilema, né, do frio, como sobreviver ao frio, era justamente ir suportando um pouquinho esses espinhos uns dos outros para se manterem aquecidos pela proximidade uns dos outros. Né? Na nossa vida cotidiana, nossa vida cotidiana, a gente percebe que muitas vezes o frio não é motivo suficiente. Então, pelo contrário, vamos sentindo cada vez mais um pouco mais frio, junta a nossa solidão fundamental a uma outra solidão artificial, né, que é não encontrarmos pessoas com quem nós possamos nos afinizar com ideias, nos afinizar com os sentimentos, e isso só vai agravando, vai criando uma sobrecamada de solidão sobre essa solidão da alma. Nós vamos nos sentindo exteriormente estranhos, vamos nos sentindo exteriormente alienados, vamos apontando, né, aquelas pessoas, nossa, olha como aquele fulano ou aquela fulana é esquisita, porque ela não participa das nossas brincadeiras, ela não participa dos nossos jogos, ela não participa das metas da empresa, não participa das metas do grupo de estudo, e ela não participa do nosso grupo religioso, e assim sucessivamente. Ou seja, algo que é uma condição inerente à nossa condição humana, vai se juntando também a uma frieza social que cada vez mais vai se ampliando, né? E também aí vão surgindo os mecanismos sociais de entretenimento, né? Para que as pessoas vivam cada vez mais na película superficial, né? Sem condição muitas vezes de refletir ou de buscar reais soluções para essa questão da solidão. Agora, não só uma solidão interior, mas também uma solidão relacionada com a máscara.
Eu estava refletindo aqui, José Roberto, sobre esse ponto dos porcos espinhos que você trouxe e também sobre essa solidão forçada. É muito curioso porque quando nós, do ponto de vista idealístico, quando a gente sonha em mudar as coisas, em sermos melhores, enfim, cada um à sua maneira, o fato é que cada um de nós, às vezes, tendo experiências dolorosas, seja por uma traição de uma pessoa a quem a gente ama, que nós confiamos e de repente contou coisas importantes e íntimas para outras pessoas ou falhou conosco. Muitas das vezes isso vai nos afastando das pessoas e levando a essa solidão de medo, essa solidão de frustração, de mágoa, e a gente vai se fechando para as experiências. Obviamente, José Roberto, você não vai fazer uma dissertação total aqui, e como a gente sempre fala, não vai trazer uma verdade total, absoluta. Mas quais são os principais pontos que você traz para que a gente reflita sobre isso e saiba lidar melhor com essas experiências dolorosas, sem cair em um individualismo e de medo e de afastamento das pessoas, porque isso vai nos isolando e a gente vai perdendo cada vez mais a esperança na própria humanidade, porque começamos conosco próprios. Quais são os principais pontos que você traz dentro do aspecto filosófico como reflexão para que a gente possa lidar melhor com isso e ter mais maturidade para lidar com essas questões e sair mais fortalecidos dessas provas? Sim, Danilo, dentro de um radicalismo acaba gerando realmente essas consequências que você bem mencionou, né? Mas de certa maneira tem uma experiência que é recolhida dos grandes filósofos, né? Um filósofo que nós admiramos bastante, que é Marco Aurélio. A gente percebe que depois de ter a sua vida social, né? E a vida social de um imperador como Marco Aurélio era participar como general-chefe das campanhas das suas legiões, conversar com os seus subalternos, os seus capitães, os seus coronéis, conversar também com os soldados. Então ele também tinha a sua parte social, né, porque os seus governados, no caso do exército que ele conduzia, precisava ver no seu líder, né, um líder competente, um líder próximo também, né, para não perder também o porquê estão lutando. E à noite, né, depois que as suas atividades lhe permitiam, ele também se recolhia na sua solidão, se afastava das pessoas, né, ia para o seu quarto, se preparava para dormir, mas antes de dormir ele fazia suas reflexões filosóficas sobre a sua vida, as suas experiências, os seus aprendizados, o contato que ele tinha com as pessoas, né, e registrava isso numa pequena frase que acabou chegando até nós sob a forma das meditações. Então o ser humano, ele precisa das duas coisas, ele precisa da convivência, muitas vezes porque há situações na nossa vida que precisam da nossa presença, há pessoas na nossa vida que precisam também da nossa presença, da nossa força, das nossas ações, e o ser humano também precisa desse momento de solidão, onde ele pode refletir sobre os aprendizados daquele dia, né? Para que ele possa olhar para si mesmo e se perceber assim, o que eu estou sentindo nesse momento, o que eu estou pensando nesse momento, qual o meu medo se expressou hoje até na minha relação com as pessoas, né? Qual foi a dúvida que me trouxeram ou que eu percebi que eu tenho. Então é muito interessante que a professora Adélia, né, nesse texto que ela fala sobre a solidão, ela menciona que esse recolhimento interior ele é necessário para que eu tome contato com elementos que muitas vezes não vai fazer nenhum sentido eu externar isso para outras pessoas, né? Salvo uma pessoa muito, muito, muito íntima, muito chegada, com quem eu saiba que vai também me compreender nessa expressão. Então é interessante, né, que a gente acaba reparando em muitos idealistas, né, como você mesmo mencionou, muitos deles acabam vindo até o estudo da filosofia em Nova Acrópole, é esse recolhimento interior, né, meio forçado, meio traumático, meio já machucado, né? Porque o meu grupo religioso as pessoas não me entendem, o meu grupo científico, o meu grupo trabalho, o meu grupo de familiar não me entende, né? E acaba buscando na filosofia uma resposta, na verdade, para essa questão, né? Porque eu não consigo me relacionar com o mundo exterior e porque o mundo exterior me parece uma coisa tão, tão ilusória, né? Tão fatídica, tão dramática, tão dolorosa. E justamente no estudo desses grandes filósofos, dessas grandes tradições, a gente vai aprendendo o valor desse recolhimento,
né, dentro de nós mesmos, sondar um pouquinho os mistérios da nossa própria alma, do nosso próprio mundo de emoções e sentimentos, dando mais atenção às nossas dúvidas, buscando nesses grandes filósofos, né, resposta, não às nossas dúvidas assim, o que é que eu vou comer amanhã, mas as dúvidas de quem sou eu como ser humano, o que é a justiça, o que é a ordem, o que é o amor, o que é o filósofo, o que é o discípulo, o que é, a relação entre Platão e Sócrates, uma relação discipular, a relação entre Krishna e Arjuna. E essas respostas, né, Danilo, elas vão, digamos assim, dando uma força interior para nós, que sentimos que pode ser muito prática, pode ser aplicada no nosso cotidiano, não mais como uma fuga da solidão, mas como bem exemplificou aí Marco Aurélio, naquilo que os nossos trabalhos e a nossa vida exige de relação, nos relacionamos, e naquilo que a nossa vida nos exige de recolhimento, de reflexão, de cada vez uma aproximação maior desse meu desconhecido mundo interior, né? Desse meu infinito mundo interior, eu também vá me aproximando disso. Essa aproximação com esse nosso mundo interior é fundamental, bastante enriquecedor, bastante enternecedor, porque nós vamos voltando a nos apaixonar por nós mesmos, né? Nós vamos indo em direção a um dos grandes mistérios da existência humana, que é quem sou eu. E a partir do momento em que eu vou obtendo de mim mesmo essa resposta, eu vou dando passos mais seguros, fora de mim. Eu percebo o sentido da minha vida familiar. Eu, como pai, né, começo a perceber um pouquinho a minha relação com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, como filho. Eu começo a perceber a minha importância como pai, né, como um pequeno tutor, um pequeno mestre dos meus filhos. Eu começo a perceber, né, o valor ou o desvalor daquilo em que eu trabalho, né? Muitas vezes começo a perceber que o meu trabalho é só o quê? É só algo que eu preciso para sobreviver dentro do nosso contexto social. E isso já é muito bom, porque aí eu começo a focar energia naquilo que realmente me interessa, né? Assim como você, né, meu amigo? Sua profissão e sua arte, a sua paixão é a música, né? Então você consegue reunir muito bem aí os 3 elementos, né? Eu trabalho em outra coisa e nas horas devidas eu trabalho com filosofia. Então meu trabalho não me satisfaz inteiramente, mas a filosofia me ajuda, né? Meu trabalho é muito bom porque eu aprendo a conviver com pessoas, né, que me dão muitos exemplos do que é ser filósofo. Isso é muito bom também. E é normal que isso aconteça muito no nosso mundo e muito na nossa vida, né? Assim como também, né, Danilo, a existência com o meu grupo religioso vai ter um sentido, né? Eu vou aprendendo a extrair momentos de reflexão a partir dessas convivências exteriores, assim como também eu começo a perceber, né, a minha importância dentro da cidade em que eu vivo, eu começo a perceber as idiosincrasias, eu começo a perceber as corrupções, eu começo a perceber os valores, né, que existem nos cidadãos da cidade em que eu vivo. Isso também não me desespera. Eu tiro disso, assim, né, uma reflexão também do que eu quero ser, do que eu não quero ser, do que eu posso contribuir e do que eu não posso contribuir. Exatamente como diziam os filósofos estoicos, né, que há coisas que dependem de mim, aí eu atuo, e há coisas que não dependem de mim. Aí eu me afasto, né? Não quero me contaminar, mas também não quero ficar criticando quem vê o seu sentido nisso. E isso é muito próprio do indivíduo quando ele reflete, né, Danilo? Quando ele entra dentro de si mesmo e começa a perceber que dentro de si mesmo existe um tesouro muito grande, muito valioso, muito valoroso. Então ele começa a construir as suas relações exteriores com base nessas percepções interiores, né? Não simplesmente, como você bem colocou, né, subjetividades. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então eu não gosto dessa pessoa. Não. Vai se tocando cada vez mais aquilo que é fundamento no ser humano, que é a sua alma. E a vida exterior não é uma questão de gostar ou não gostar, é de aprendizados. Retirar daquelas coisas que me desagradam, né, um ensinamento. Retirar daquelas coisas que contribuem para o meu crescimento, também um ensinamento, e aproveitando todas as coisas, né, para ir
como os antigos gregos simbolizavam no machado de duplo fio, né? Trabalhando interiormente e trabalhando exteriormente. Para que cada vez mais, né, eu sinta que na busca fundamental para resolver esse problema da solidão, eu posso conviver exteriormente também com pessoas que, como eu, alimentam as mesmas ideias, né? Buscam os mesmos objetivos, buscam uma vida nobre, uma vida honrada, uma vida própria de seres humanos. E com isso também a gente vai construindo pequenos núcleos, né, Danilo, formado por pessoas que tenham esses objetivos em comum, né? Pessoas que buscam saber quem são, pessoas que buscam se enriquecer no estudo da ciência, da religião, das filosofias antigas do Oriente e do Ocidente, pessoas que buscam, né, através de uma ação de vontade, uma ação de voluntariado, ir também aplicando isso em pequenas obras, em pequenas ações, para cada vez se sentirem mais ricas. Então é isso, né, Danilo? Sinteticamente, poderíamos dizer que o problema da solidão não é uma questão de fuga, mas é justamente uma questão de nós irmos encontrando dentro de nós mesmos esse nosso amigo interior e cada vez mais ir-lo enriquecendo, o conhecendo e o enriquecendo. Aí as nossas convivências cotidianas passam a ter mais sentido. E aí vamos encontrando outras pessoas com quem também podemos compartilhar ideias, diálogos, trabalhos em comum e sentir que se dentro estamos sempre sós, fora nós podemos constituir grupos de amigos, grupos de aulas, grupos de conversas, para que a gente vá, se não eliminando de toda a sensação de solidão, porque ela é uma condição da nossa alma, vamos compartilhando elementos também necessários, né? Vamos compartilhando as nossas próprias solidões. Bom, José Roberto, eu estava refletindo aqui enquanto você falava sobre esse ponto do trabalho que você trouxe da experiência e esse elemento fundamental que você disse, que o trabalho não é tudo, ele é uma parte da vida. Isso é muito importante porque a gente não deveria viver ou subsistir só para trabalhar e ter as coisas. O trabalho é uma parte da vida. O cientista busca, através das suas experiências de laboratório, das suas experiências práticas, chegar até uma verdade dentro da sua experiência. Ele busca sair da opinião para saber se aquilo que ele está buscando é verdade através da prática, dessa combinação de elementos, por exemplo, olha, tal elemento com tal outro dá esse resultado. Então ele sai do campo da opinião para chegar a alguma parte da verdade. O religioso busca a Deus, busca a união, busca o mistério da vida e se encontrar com aquilo que há de mais sagrado em todo o universo. O verdadeiro político busca a união e a harmonia a partir da justiça, começando com ele mesmo, ou seja, sendo melhor, mais ético e mais moral. Segundo os grandes filósofos, isso é política. Confúcio e Platão, por exemplo, vão nos ensinar sobre isso. Assim como o artista busca a beleza. E o filósofo busca a verdade. O filósofo busca unir essas quatro pontas, política, ciência, religião, arte e o melhor de cada uma dessas expressões. Isso é ecletismo, como a gente aprende com Plotino e com tantos outros filósofos e filósofas de todas as épocas da humanidade. Eu gostaria que você falasse dessa busca da verdade através da filosofia para que a gente compreenda que a solidão faz parte, ela é importante, essa solidão filosófica, reflexiva, e também é importante a convivência com as pessoas e buscar o que há de melhor em cada ser humano com quem nos relacionamos, assim como oferecer também do fundo do nosso coração. Gostaria que você trouxesse essa reflexão para encerrarmos essa nossa conversa de hoje. Danilo, o professor Jorge Ângelo Livraga, né, que fundou a Nova Acrópole, eu acho que todas as pessoas que nos ouvem já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. Eu sei que os meus alunos em sala de aula já estão cansados, né, mas é sempre bom a gente repetir aquilo que nos ajuda, né, como você coloca sempre quando a gente começa, né, não a encontrar verdades absolutas, mas a encontrar elementos que nos ajudem a dar um passo, né, em direção ao nosso próprio crescimento, ao futuro. Então, um dos ensinamentos do professor Livraga, né, é justamente que você não precisa forçar o ser humano, né, a aceitar ideias, você só precisa mostrar ao ser humano um grande ideal. E, naturalmente, né, o ser humano ele vai buscar, da melhor maneira possível, compreender aquilo e caminhar em direção àquilo. Então, por isso que nós estudamos Platão, né? Porque Platão tem um conceito de justiça que de 2.500 anos atrás ainda está muito válido, tanto naquilo que nós aplicamos de justiça como daquilo que nós somos muito injustos. Então é um grande ideal, né, que me ajuda a ir
criando um parâmetro, né, se eu sou realmente uma pessoa um pouco mais justa. A mesma coisa um filósofo como Confúcio, né, que fala sobre a ordem, que uma sociedade harmônica é um reflexo da ordem cósmica e que um ser humano harmônico também é um reflexo dessa ordem, né, que coloca cada coisa no seu lugar. Nós temos essa capacidade de colocar cada sentimento nosso no seu devido lugar, né? Como dizia um outro grande mestre, não jogamos as nossas pérolas aos porcos. Então é isso, né? É importante nós, na expressão da nossa vida interior, nós aprendemos a reconhecer realmente quem são as pessoas que vão nos compreender. Um outro grande ideal, né, que nós buscamos resgatar da tradição hindu é a questão da guerra interior, né? Muitas vezes os nossos inimigos eles não estão fora de nós, a maioria das vezes eles estão dentro de nós, nas formas das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos desse mundo interior, né, quanto mais nós nos recolhemos nessa solidão fundamental, mais nós vamos entender quem são os nossos inimigos interiores e vendo-os já nos dá uma opção de escolha, né? Combatê-los ou não combatê-los. E como é que nós combatemos as nossas fragilidades? Né? Desenvolvendo as nossas virtudes, os nossos valores humanos. Preenchendo o vazio com valores humanos, né, também vamos nos sentindo menos solitários, um pouco mais plenos interiormente falando, que vai nos dando o valor, que vai refletindo como valor na nossa convivência com as pessoas, né? Também na nossa tolerância, na nossa capacidade de amar, de respeitar, de sermos mais empáticos. Tudo isso nos ajuda muito a convivermos bem com as pessoas fora de nós, né? Para que não tenhamos que nos sentir que na busca do conhecimento, na busca da realização, nós estamos fazendo isso sozinhos, que o mundo é eu contra o mundo, né? Então é isso, grandes ideais nos dão elementos em comuns que nós também podemos compartilhar. É justamente essa a proposta de uma escola de filosofia como Nova Acrópole, né? Juntar as pessoas que sentem essa solidão fundamental, essa solidão da alma, e sentem que necessitam dessas respostas, né? Não respostas absolutas, mas respostas que nos ajudam a refletir, a interiorizarmos, a sermos mais ordenados, a sermos mais valorosos, a sermos mais justos, mais generosos, a não nos sentirmos vencidos pelas nossas próprias fraquezas humanas. Errar é humano, com certeza, todos os grandes filósofos vão concordar conosco, mas persistir no erro, aí já não é muito inteligente, aí já é muito provavelmente perda de tempo e negligência, né? E querermos nos afastar das pessoas é um desses erros. É um desses erros que, se não são corrigidos, acabam se tornando um reflexo de falta de inteligência, de falta de empatia, de falta de até mesmo de esforço em aplicarmos a nossa energia em ajudarmos aquelas pessoas que muitas vezes, né, necessitam da nossa presença. Algo fantástico e também um grande ideal é de que todas as coisas no universo estão interconectadas. Então basta um átomo não fazer o seu trabalho para que haja uma desordem na natureza. Basta que um ser humano, né, que vá reconhecendo a sua condição de ser humano, a sua condição de ser imperfeito, a sua condição de precisar de maior ordem, né, se afastar, que vai faltar alguma coisa sua na sua família, vai faltar alguma coisa sua no seu trabalho, vai faltar alguma coisa sua na sociedade. E para terminarmos, né, Danilo, poderíamos trabalhar a ideia de que um grande ideal que ajuda eu e você, por exemplo, né, a nos tolerarmos como porcos espinhos que nós somos, a estarmos próximos, né, ainda que de vez em quando nossos espinhos nos firam, mas que necessitamos um do outro, né, necessitamos um dos outros para compartilhar o calor, é essa ideia de que a minha alma e a sua alma saíram de um mesmo lugar comum e que você, né, com as suas, como filósofo e as suas características peculiares como pessoa, como ser humano, está buscando da melhor maneira que você pode. E eu também. Né? A minha alma também saiu desse grande ser primordial e também sou um filósofo e que também estou buscando com as minhas características peculiares como indivíduo, como pessoa, da melhor maneira
que podemos. Algumas vezes, né, nós divergimos em opiniões, divergimos em ideias, em como fazer as coisas, mas fundamentalmente, né, conseguimos conviver, não porque você seja bonitinho e eu seja bonitinho, mas porque nós percebemos que em comum entre nós dois está essa grande perda fundamental. E aí nós vamos nos tolerando, nós vamos também convivendo, vamos aprendendo a construir uma amizade mais sólida, mais viva e sempre lembrando de onde viemos e aonde a nossa jornada e os valores e o respeito que temos que ir para um outro deve nos apoiar nessa jornada. E como dizia o nosso fundador no Brasil, o professor Michel, né? Se ele foi capaz de aprender isso, se eu sou capaz de aprender isso, se você é capaz de aprender isso, há muitas outras pessoas que também podem aprender com essas ideias, né? E também ir colocando o que é fundamental e une as pessoas acima daquilo que é acessório e muitas vezes dividem as pessoas. Dessa forma, encerramos a nossa conversa de hoje, agradecendo a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. Como exercício de companhia contra essa solidão fundamental, foi um grande prazer estar aqui contigo, trocarmos essas ideias e também trocarmos e compartilharmos essas ideias com todas as pessoas que estão nos ouvindo. E para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvořák e chama-se Sinfonia número 6, Finale.